E se tudo o que buscamos, paz, propósito, sabedoria, já estivesse disponível, não no excesso, mas na simplicidade? Ao longo da história, grandes mestres se levantaram para nos lembrar disso. Entre eles, dois nomes ecoam com uma força silenciosa e transformadora: Jesus de Nazaré, o mestre do amor e do espírito, e Lao Tse, o sábio do Tao, o caminho invisível. Eles viveram em culturas distantes, falaram línguas diferentes, e ainda assim suas mensagens convergem como dois rios que nascem em terras opostas, mas desaguam no mesmo oceano. Enquanto o mundo moderno grita por mais conhecimento, mais conquistas, mais velocidade, esses dois mestres nos sussurram algo radical. Menos pode ser mais, menos ruído, mais presença, menos ambição, mais sentido, menos controle, mais entrega. Este vídeo é um convite para olhar para dentro, para visitar os ensinamentos desses dois gigantes da espiritualidade e perceber como suas palavras, separadas por séculos, ainda podem transformar sua forma de existir hoje. Vamos explorar como a simplicidade, o esvaziamento e a presença plena são chaves para uma vida com propósito, paz e profundidade. Mas atenção, esta não será uma jornada rasa, é um mergulho. E talvez ao final você não seja mais o mesmo. Fique comigo até o fim e descubra como essas duas tradições podem se entrelaçar na sua vida de forma profunda e reveladora. Você está pronto? Simplicidade, em sua essência, não é ausência. É presença sem distração. No pensamento comum, ela é muitas vezes confundida com ignorância, ingenuidade ou falta de ambição. Mas para Jesus e Lao Tse, a simplicidade representa exatamente o contrário, uma forma elevada de sabedoria, um estado de consciência depurado das ilusões que alimentam o ego. Trata-se de um retorno à essência, ao que é verdadeiro, atemporal e indestrutível. Na tradição cristã, Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se trata de pobreza material, mas da libertação do orgulho intelectual e da arrogância existencial. O pobre de espírito é aquele que reconhece sua pequenez diante do mistério da vida e justamente por isso está mais próximo de Deus. Já Lao Tse, no Tao Te Ching, escreve: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. Vencer os outros é força, vencer a si mesmo é poder. Essa frase revela um princípio do Tao. A simplicidade nasce do autoconhecimento e do desprendimento, da quietude que observa sem julgar, age sem forçar e vive sem apegos. Para ambos os mestres, a verdadeira força espiritual não se manifesta no domínio externo, mas na leveza interior. A simplicidade é, portanto, uma revolução silenciosa, um ato radical de liberdade frente ao caos do mundo. E é a partir dessa força invisível que emergem os ensinamentos de Lao Tse. O próximo passo nos leva ao coração do Tao, onde a não-ação se torna o caminho mais poderoso. Lao Tse viveu por volta do século VI a.C., numa China marcada pela instabilidade social, guerras e disputas políticas. Em meio a esse cenário turbulento, ele propõe algo desconcertante: o retorno ao não agir, ao fluxo natural, ao Tao, o caminho. No capítulo 8 do Tao Te Ching, ele compara o bem supremo à água. A água, diz ele, beneficia todas as coisas sem competir. Flui para os lugares baixos que os homens desprezam. Sua grandeza está justamente em sua humildade. Assim também é o sábio. Ele não se impõe, não brilha aos olhos do mundo, mas transforma silenciosamente o que o cerca. Outro ensinamento marcante está no capítulo 48. No caminho do aprendizado, a cada dia se acumula. No caminho do Tao, a cada dia se perde.
Essa perda não é fracasso, é libertação. É o esvaziar-se das certezas, dos rótulos, das resistências. O sábio, segundo Lao Tse, não tenta controlar a vida, mas se alinha a ela. Esse princípio é chamado de Wu Wei, que pode ser traduzido como não forçar, agir sem esforço ou agir de acordo com o fluxo. No fundo, é uma forma de rendição, não à passividade, mas à sabedoria do universo. A mesma força que move as estrelas, germina as sementes e faz a vida pulsar também, nos convida à confiança. Ao invés de resistir, Lao Tse convida à fluidez. Ao invés de buscar grandeza, ele propõe o retorno ao pequeno, ao essencial. E quanto mais o ser humano se aproxima do tal, mais ele se torna como uma criança, inteiro, presente e sem máscaras. O Tao Te Ching não impõe regras, ele oferece vislumbres. É um livro que mais cala do que fala, que mais aponta do que ensina. E exatamente por isso, ecoa como verdade silenciosa no coração de quem o lê com presença. E quando lemos Jesus à luz de Lao Tse, percebemos que ele também falava com enigmas, parábolas, imagens, um mestre que, assim como o sábio do Tao, ensinava mais com o ser do que com o dizer. Fique comigo, porque agora vamos mergulhar nas palavras de Jesus, onde o reino de Deus não é promessa futura, mas presença viva. Enquanto Lao Tse nos convida a fluir com o Tao, Jesus nos chama a olhar para dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. E esse convite é, ao mesmo tempo, um desafio, porque implica despir-se das camadas do ego, da performance e da busca por reconhecimento, exatamente como no Tao. Jesus não fundou uma religião institucional. Ele ofereceu uma revolução interior. Em seu mais célebre ensinamento, o Sermão da Montanha, ele vira o mundo de cabeça para baixo. Felizes são os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Felizes não são os fortes, mas os puros, não os vencedores, mas os que perdoam. Em Mateus 6, ele nos convida à confiança radical. Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aqui, simplicidade não é ausência de ação, mas fé ativa. É um estado de entrega, de rendição à inteligência divina que rege a vida. Há também uma dimensão paradoxal nos ensinamentos de Jesus. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16:25. Assim como em Lao Tse, perder é ganhar. Esvaziar-se é preencher-se. Render-se é libertar-se. E quando os discípulos discutem sobre quem seria o maior, Jesus responde com um gesto simbólico: lava os pés deles. Em João 13 ele ensina: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Grandeza para Jesus está na humildade, na simplicidade do serviço. A espiritualidade de Jesus não exige ostentação. Pelo contrário, exige retorno, como o filho pródigo que reencontra o pai ao reconhecer sua própria pequenez, como a ovelha que, ao se perder, descobre o valor do pastor. E essa dimensão espiritual, que une presença, humildade e confiança, começa a se aproximar de uma linguagem contemporânea. Um vocabulário que a psicologia, a filosofia e a ciência da mente também começam a traduzir. No próximo capítulo, vamos cruzar essas pontes entre espiritualidade e psicologia, entre ego e essência. Continue comigo. O que Jesus e Lao Tse chamavam de mundo ou vaidade, a ilusão das aparências, do controle, da importância pessoal, a psicologia moderna chama de ego. Para Carl Jung, o ego é uma estrutura necessária, mas limitada.
Ele representa apenas uma pequena porção da psique, enquanto o self, o verdadeiro eu, é vasto, misterioso, quase inominável. E não é curioso que esse conceito se aproxime tanto do Tao de Lao Tse ou do reino de Deus interior de Jesus? O ego busca complicar. Ele vive da narrativa do passado e da projeção do futuro. Ele se alimenta do eu sou isso ou eu preciso daquilo para ser feliz. Já a presença, tema central em autores como Eckhart Tolle, é simples, despretensiosa, suficiente. Quando Tolle diz que a vida é agora, ele está traduzindo para o século XXI aquilo que já ecoava em Jesus. Não vos preocupeis com o amanhã. Mateus 6,34. Ou aquilo que Lao Tse sussurra: o sábio vive no presente. A simplicidade espiritual, então, é um processo de desaprendizado, de retirada de camadas. É como retornar à infância, não em ignorância, mas em inteireza, em autenticidade. E quando essa simplicidade começa a florescer por dentro, ela transborda para fora, na forma como comemos, falamos, ouvimos, vivemos. É aí que a sabedoria antiga encontra o cotidiano moderno. E é justamente por isso que, no próximo capítulo, vamos sair da teoria e mergulhar nas aplicações práticas, no que significa de fato viver com simplicidade. Vamos tornar isso real, aplicável, no seu dia, na sua rotina, na sua presença. Falar de simplicidade é belo. Viver a simplicidade é revolucionário. Mas como, em um mundo saturado de demandas, estímulos e distrações, podemos aplicar os ensinamentos de Jesus e Lao Tse de maneira concreta, cotidiana e autêntica? Tudo começa com presença. Na tradição cristã, encontramos o conceito da oração contínua, uma vida onde cada gesto é um ato de comunhão com o divino. No taoísmo, o mesmo princípio se expressa na naturalidade. Viver de forma tão alinhada com o Tao que cada ação, mesmo a mais simples, se torna sagrada. Você pode começar desacelerando, não para fazer menos, mas para estar mais inteiro em tudo o que faz. Comer com atenção, ouvir sem preparar a resposta, respirar antes de reagir, reduzir o excesso de palavras, de coisas, de desejos e permitir que o espaço fale. Cultivar uma rotina que inclua o silêncio, a solitude, a contemplação, não como fuga, mas como reencontro, e se simplicidade também for cuidar do que é essencial. Um quarto organizado, um coração leve, uma conversa honesta, uma xícara de chá tomada sem pressa, um momento de gratidão antes de dormir. Essas pequenas práticas, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, são sementes de transformação profunda. São caminhos para que o reino de Deus e o Tao não sejam apenas ideias, mas experiências. E é olhando para essa integração entre espiritualidade e vida real que percebemos algo maior, que a simplicidade conecta saberes. Ela une fé, filosofia, psicologia e revela que a verdade é, no fundo, universal. E é justamente isso que vamos explorar agora. Como os diferentes campos do conhecimento reconhecem a simplicidade como uma sabedoria comum. Quando grandes mestres de diferentes tradições falam de simplicidade como caminho, não estamos diante de coincidência, mas de convergência. A filosofia comparada revela que o núcleo das sabedorias espirituais não está nos dogmas, mas nos princípios universais. Alan Watts, por exemplo, ao estudar cristianismo e taoísmo, percebeu que ambos apontam para o desfazer-se do ego como chave de libertação. Thomas Merton, monge cristão e estudioso do Zen, escreveu que o silêncio profundo do coração era o ponto onde todas as religiões verdadeiras se encontram. Na ciência da religião, essa convergência é estudada com respeito e rigor.
O que vemos é que, em suas raízes, os caminhos espirituais não competem, eles dialogam. Jesus fala do reino de Deus como uma realidade interior. Lao Tse aponta para o Tao como o invisível que sustenta o visível. Ambos recusam o excesso, ambos honram o mistério. Nietzsche, mesmo crítico da religião institucional, valorizava o retorno ao essencial como forma de resistência à superficialidade do mundo moderno. E Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, nos lembrava: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido. Simplicidade, nesse contexto, não é apenas um estilo de vida, é um eixo de sentido. É aquilo que permanece quando tudo o que é falso desmorona. E é com esse espírito que chegamos à conclusão da nossa jornada. Um retorno ao essencial. Um convite a viver com mais espaço interno e menos ruído existencial. A simplicidade não é a ausência de profundidade. Ela é a própria profundidade, despida de vaidade. Depois de tudo o que vimos, Jesus, Lao Tse, Jungwirth Tolle, talvez fique uma sensação clara que a verdadeira riqueza não está em acumular experiências, títulos ou certezas, mas em sentir mais, com menos. Jesus nos ensinou que o reino dos céus pertence aos pequenos, aos puros, aos que têm o coração como o das crianças. Lao Tse nos lembrou que a água vence pela suavidade. Ambos sabiam que a alma humana floresce não quando é exaltada, mas quando é esvaziada. Hoje, o mundo nos oferece velocidade, status, superexposição. Mas o espírito anseia por silêncio, por um ritmo mais lento, por vínculos verdadeiros, pela beleza das coisas simples, uma conversa sem distrações, um pôr do sol que se contempla em silêncio, um momento de oração sincera, um gesto de compaixão que ninguém vê. Talvez a verdadeira grandeza esteja em viver assim, com menos máscaras, com menos medo, com mais alma. E agora, a pergunta inevitável: o que em sua vida precisa ser desaprendido para que o essencial finalmente floresça? Talvez a sua jornada espiritual não comece com um novo livro, nem com uma nova técnica, mas com um suspiro, com um espaço, com a coragem de ser simples num mundo que se perdeu no excesso. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com quem precisa se lembrar de que a paz não está distante. Ela mora no invisível, no leve, no essencial. Inscreva-se, reflita e volte sempre que quiser reencontrar o centro.